Amados, abra sua Bíblia comigo, livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Vamos fazer uma leitura. Glória a Deus. Se os dias que antecedem a volta de Jesus for no tempo de chuva e frio, né? Muitos vão ficar. Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante até o verso 11. Eu quero ler o texto e não quero sair de dentro dele na ministração. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, hoje é sexta-feira, viemos aqui te ouvir, viemos aqui, Pai, ser tocado por ti, ser renovado pelo Senhor, e precisamos, Pai, do pão vivo, que é a sua palavra, para nos sustentar em dias maus e difíceis. Deus, fale aquilo, Pai, que o Senhor queira falar a mim e a toda a sua igreja. Deus, eu não quero falar nada de mim mesmo, e sim, Pai, somente da tua palavra. Seja o que for, Pai, estamos aqui para receber de bom grado e de bom coração, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, e nós somos os teus filhos. Então fale ao nosso coração. Nós te pedimos, Pai, desde já repreendemos toda ação do mal, que queira, Pai, às vezes, Pai, tampar os ouvidos da alma, para os teus filhos não prestarem atenção na sua palavra. Meu Deus, nós repreendemos toda ação, porque a nossa luta não é contra, Pai, a carne, e sim contra os principados e as potestades, e nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Amados irmãos, é importante a gente ouvir a voz de Deus.
É importante a gente querer aprender com esse Deus. Midianitas, amado, foi enviado por causa da desobediência de Israel. A Bíblia diz que os midianitas oprimiram Israel, porque estava fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Amado, Israel se virou para Deus, virou as costas para o Senhor. Por causa disso, o povo foi humilhado, o povo foi oprimido pelos midianitas. Amado, os israelitas tinham tanto medo dos inimigos, aqui está no texto, que eles viviam, sabe aonde? Eles começaram a cavar cavernas, buracos nas montanhas, começaram, amado, a fazer casa nos montes, para quê? Para se esconder. Cavava covas e também cavernas, se fortaleciam, porque a opressão dos midianitas era terrível sobre eles. A Bíblia diz que tudo que eles plantavam, os midianitas com os amalequitas vinham como gafanhotos, devorava tudo, todas as plantações que ele tinha. Sabe o que eu aprendo, amado, para a nossa vida? É que a desobediência e a escolha errada, pode ser que hoje você pode estar feliz pela decisão errada, mas um dia vai trazer amargura para a sua alma, vai trazer lágrima para ti. A desobediência causa um caos em nossa vida, causa, amado, um buraco em nosso coração. Querido, Israel estava sendo oprimido, não porque Deus era mau, mas porque, amado, Israel voltou a desobedecer a Deus. E é tão bom obedecer ao Senhor, porque sabemos que estamos plantando no campo certo, sabemos que estamos semeando no campo certo. E, amado, obedecer à voz de Deus, obedecer à vontade dEle, é primordial para a nossa vida. Tudo que Deus prepara e nós aguardando nele, vai acontecer na nossa vida. Agora, quando escolhemos errado, desobedecemos a sua palavra, Deus prepara medianitas para tentar nos oprimir. Sabia disso? Deus permite que os midianitas oprimam, porque na opressão eles pensaram em Deus, na dificuldade eles pensaram em Deus. Mas, querido, quando eu vejo o texto, eu entendo algo interessante. Enquanto eles estavam escondendo nas cavernas, nas covas cavadas, com medo da opressão, eu quero dizer a você, não tem caverna e não tem cova quando desobedecemos a Deus. Os midianitas alcançam você na cova e alcançam você na caverna, alcança no seu esconderijo que você prontificou a se esconder lá. Os midianitas vão te achar. Sabe, amado, isso foi uma consequência amarga de Israel por terem se esquecido, sabe do que? Dos mandamentos sagrados de Deus, da vontade de Deus. Quando nós trocamos a vontade de Deus pela nossa vontade, nós sofremos duras amarguras e duras repreensões de Deus. Eu quero dizer para você, querido e querida, obedeça a voz de Deus. Abandone o que está fazendo você desobedecer o seu Pai. Arranque do teu coração, da tua vida, se for pedra de tropeço, amado, se Deus está mandando remover, remova sem medo, porque Deus tem algo melhor para nós. Quando colocamos a nossa confiança nele,
não tem opressão dos midianitas que possa atrapalhar a nossa vocação em Deus. Não, pastor, estou com medo de largar, o que vai ser de mim? Querido, jogar no campo de Deus, aceitar, obedecer o que Ele nos manda, querido, nós nunca entraremos em caverna ou em cova. Sabe por quê? Porque a obediência gera transparência com Deus, e a transparência gera confiança. Eu não me escondo em cova, eu não escondo em caverna. Sabe onde eu escondo? Eu escondo no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, a qual eu posso descansar tranquilamente. Oh glória! Você está entendendo, igreja? Deus tem, amado, os seus meios, sim ou não? Para disciplinar o seu povo. Deus tem o seu meio, amado, para promover, sabe o quê? Arrependimento. Às vezes vai ser duro, mas Deus às vezes permite tempestade no nosso barco. Deus permite peixe grande em nossa vida. Deus permite, amado, situação para a gente voltar e ver aonde a gente caiu e voltar para a presença de Deus. Se arrepender das escolhas erradas, se arrepender dos pensamentos errados. Não, pastor, eu vou fazer do meu jeito. Tem pessoas que estão pagando preço até hoje. Tem pessoas que estão chorando, não estou falando somente daqui, de vários outros lugares. Tem pessoas que estão pagando preço por desobedecer uma ordem de Deus. A palavra diz isso, mas eu faço outra coisa. A palavra me conduz pelo caminho reto, mas pastor, está demorando demais por esse caminho. Eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou escolher da forma que eu penso. Vai dar errado. Vai sofrer consequência. Vai trazer tristeza. Vai trazer opressão para a tua vida. Vai trazer caverna para você se esconder, com medo dos midianitas não te alcançar, mas Ele te alcança. Porque, amado, quando Deus permite que os midianitas às vezes oprimam para nos gerar arrependimento, não tem caverna, não tem cova. Porque quando Deus manda, amado, é ponto final, vai acontecer, vai ser executado. Tem pessoas, amado, que estão na desobediência com Deus. Amado, e Deus está falando, não tenho isso para a tua vida, volte. Ei, eu quero promover em ti arrependimento, eu quero promover algo melhor do que você imagina, eu quero promover para a tua vida o que eu preparei, não o que você preparou, porque o que você preparou é falho, é destrutivo, não tem amparo, mas o que eu preparo, amado, tem amparo, tem substância, tem tudo para dar certo, porque tudo que vem de Deus, amado, é bênção e não maldição para a nossa vida. Aleluia. Eu aprendo com Deus a cada dia mais e mais à luz da sua palavra. Querido, aqueles que são humildes, de fato eles se voltam a Ele e reconhecem o seu erro, reconhecem a sua escolha errada, se voltam para Ele e recebem, sabe o que? Livramento. Recebe de novo o renovo. Recebe de novo, amado, alegria. Recebe de novo segurança máxima. Recebe de novo, amado, proporciona sobre a sua vida, sabe o que? Salvação eterna. Eu olhando para o texto, Deus me diz tudo aqui dentro desse texto. O versículo 3 diz assim, olha, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Os filhos, amado, os filhos de Israel, ele começou a se empobrecer. Ele se empobrece. A condição de humilhação era tão devastadora, devastava tudo sobre a vida deles, que o povo estava prestes a perecer de fome. Porque o povo saqueava tudo, os midianitas. E quando Deus permite, amado, o inimigo saqueia tudo, para nos deixar fragilizado. Sabe por quê?
para recorrer somente a Ele, porque nele há arrependimento, nele há restauração, nele há livramento, nele, querido, há o que? Ao seu amor e a sua esperança para nos colocar no caminho da salvação. Aleluia. Amado, então os israelitas semeavam, cuidavam da plantação, mas na hora da colheita, vinha o quê? Os inimigos, levava tudo. Sabe, querido, semear na desobediência, plantar na desobediência, não adianta, não vai prosperar, não vai crescer. Sabe por quê? Porque os midianitas vão vir devastando tudo. Mas quando você olhar para o seu Criador e ver que você precisa se arrepender e ser colocado nos trilhos de novo, os midianitas serão, amado, derrotados na sua vida. Os midianitas serão colocados no lugar dele. É por isso que nós vivemos o tempo da graça, o tempo da misericórdia de Deus. Quando você for a Deus, dê misericórdia sobre a minha vida. Querido, a misericórdia já foi nos dada. Sabe aonde a misericórdia de Deus foi nos dada? Na cruz do Calvário. Quer misericórdia? Olhe para Jesus. Quer ter vida com Deus? Olhe para Cristo. Quer ter, amado, soberania de Deus na sua vida? Reconheça o Filho de Deus como seu Salvador, como seu Senhor. Ah, Deus, misericórdia da minha vida. Reconheço o que Ele fez por você. Amado, eu aprendo aqui dentro que esse povo estava sendo devastado. Não era porque era santo, não era porque estava com a vida certa no altar, é porque estava em desobediência. E os midianitas levavam tudo. Eles também, sabem o que ele fazia? Eles se apossavam de todos os animais que eles tinham, levava tudo também. Isso, amado, era uma evidência para Israel, né, que Israel estava debaixo das maldições, descrita no livro de Deuteronômio, por ter quebrado a aliança com o Eterno. Quebrou a aliança com Deus. Está onde, pastor? Deuteronômio 28:30. Amado, quebrar a aliança com Deus é a pior coisa da nossa vida. Quebrar a nossa intimidade com Deus é a pior coisa da vida. Algumas maldições às vezes acompanham pela escolha de desobedecer ao Senhor. Olha lá, ó. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. 28 que? 28, 30, 33 e 38. Querido, é a pior coisa do mundo é quebrar a aliança com Deus, porque as maldições podem acompanhar a nossa vida. Escolhas erradas e decisões erradas. E Israel quebrou a aliança com seu Deus. Eu quero dizer para você, mas Deus pode restaurar? Pode. Deus pode purificar? Pode. Deus pode arrancar a maldição? Pode. Deus pode mudar a sua estatura para melhor? Pode, desde que reconheça e se arrependa do seu erro e das suas escolhas erradas. Querido, eu aprendo na Bíblia Sagrada, o versículo 6 diz assim, ó: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Os filhos de Israel clamavam a quem? A Deus. Por quê, pastor? Estavam sendo amassados pela desobediência, estavam sendo oprimidos pela desobediência. O Altíssimo, amado, não ignora em tempo algum a dor de Israel. Deus não ignora a dor de ninguém, entenda isso, mas só agiu quando Israel invocou a Deus. Ah, pastor, Deus está vendo minha dor, mas você já invocou Ele com toda a sinceridade da sua alma?
Você já invocou a Deus com todo o seu coração? Ou aquela oração artificial, somente aquela oração rasa? Não, não, querido, aqui o povo de Israel estava doente, o povo de Israel, amado, estava oprimido, estava devastado, estava chorando com tanta dificuldade. Eles implorou por Deus. Eles, amado, implorou pelo Altíssimo, invocando. Mas sabe o que aconteceu? Levou anos e anos para que o povo reagisse. Às vezes, amado, a pessoa vive, vou usar um vocabulário de hoje, da atualidade, a pessoa vive dando um soco em ponta de faca, dizendo, Deus vai mudar, e às vezes Deus, e não acontece, não muda, nada acontece, e aí o que acontece? Leva anos para a pessoa despertar e cair em si. Eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. Eu preciso voltar para aquilo que Ele quer, ou aquilo que Ele tem preparado de fato para a minha vida. Amado, o povo demorou para entender isso. Isto é, amado, mesmo sofrendo opressões, mesmo, amados, os israelitas, eles só clamaram pela ajuda divina quando foram humilhados. Você vai esperar ser humilhado mais ainda? Você vai esperar que aconteça coisas piores ainda? Você está esperando o que para ter uma reação diferente? Para ter uma atitude diferenciada? Viveram anos, mas quando invocaram de verdade, amado, Deus, Ele entrou com ação. Tem pessoas, amado, que Deus está falando, e a pessoa, ela acha que vai mudar pelo poder que ela tem, mas nós não mudamos, amado, pelo poder que nós temos. Nós mudamos a situação quando depositamos a nossa vida, sabe aonde? No altar e na presença de Deus, para viver, amado, na dependência da sua palavra, na dependência da sua vontade, na dependência, querido, do seu caminho e da sua verdade para a nossa vida. O povo esperou ser humilhado, o povo esperou ser massacrado. Deus, Ele quer isso da sua vida? Deus quer que você seja humilhado? Deus quer que você seja massacrado? Deus quer que seja arrancado tudo da tua vida, para você ir só no último instante lá, oh Deus, me ajuda. Deus, amado, Ele quer nos abençoar agora. Ele não quer, amado, deixar que o diabo nos pisoteie, não. Ele não quer, amado, que os midianitas nos oprimam, não. Porque o papel dos midianitas aqui, amado, é o papel de Satanás, que oprime as pessoas, que devasta as pessoas, que humilha as pessoas, que massacra as pessoas, e as pessoas não estão entendendo. Amado, quando estamos afligidos pelo sofrimento, nós podemos clamar a quem? A Deus. Podemos buscar auxílio aonde? Em Deus, que imediatamente Deus vem nos socorrer. Imediatamente Deus vem nos socorrer. Mas o povo esperou ano, Deus falando, Deus enviando o profeta, Deus dizendo a eles, mas eles esqueceram os mandamentos sagrados. E o que aconteceu? Deus permitiu, como Deus permitiu na vida de Jó, o diabo rodear a vida dele, colocar lepra no corpo dele, mas a diferença é que Jó era justo e fiel e temente a Deus. A diferença de Israel é que se esqueceu dos mandamentos sagrados, mas mesmo assim Deus permitiu que os midianitas devastassem e massacrassem o povo de Israel. Demorou tempo para enxergar, mas quando enxergou, eles pediram auxílio e invocaram a Deus. É da mesma forma, quando estamos afligidos pelo sofrimento, nós podemos clamar a Deus, que Deus imediatamente vem nos socorrer. Imediatamente. Querido, é por isso, eu digo a você, não espere essa situação se tornar insustentável na tua vida. Não espere, amado, como fizeram os filhos de Israel.
Não espere como aconteceu aqui. Sempre tenha fé como seu primeiro recurso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a voz ou a palavra de Deus. Quando ouvimos e deixamos ela penetrar em nosso coração, amado, nós somos, amado, mais fortalecido, mais dependente, mais vocacionado para fazer o quê? A vontade de Deus. Quem tem fé, amado, não desobedece. Porque a fé, amado, ela gera um monte de coisas em nossa vida. A submissão à vontade de Deus. Jesus não está na rua comigo, mas eu vou pecar. Eu não estou vendo Ele, mas eu vou pecar porque eu não estou vendo Ele. Eu vou pecar lá na rua, eu não estou vendo Jesus, ninguém está vendo. Mas eu vou pecar, Ele não está vendo. Não, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. E se a palavra diz que eu não posso pecar, eu não vou pecar. Se a palavra diz que eu não posso fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo. Porque, amado, a fé não é por vista, a fé é por crer. Eu vivo para Deus, eu vivo para Ele, porque eu creio na sua palavra. Isso é fé. Deus está dizendo que não pode. Sabe o que está acontecendo nos últimos dias? É que as pessoas estão perdendo a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Está entendendo? O Espírito Santo, ele é sensível. Ele fala todos os dias conosco. Mas às vezes não damos importância para aquela voz lá dentro de nós. Você dá mais importância, às vezes nós damos mais importância para aquilo que nós queremos, mas não para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Damos mais importância para aquilo que pensamos ou achamos, mas não queremos dar importância para aquilo que Deus nos repreende em sua palavra. Israel estava longe de Deus, porque deixou de ouvir a vontade de Deus. Deixou, amado, os princípios de Deus. E quanto mais a pessoa se distancia da fonte, mais fragilizada ela fica. E o alvo ficará mais fácil ainda para que o inimigo absorva a fé dela e desconstrua a promessa de Deus sobre ela. Querido, aprenda o quê? Que a fé vem pelo ouvir. Eu ouço a palavra de Deus. Ela me sustenta. Ela promete um monte de coisas para mim. Por que não vou acreditar nela? Amado, esperar em Deus é a melhor coisa da nossa vida. Porque tudo vem no tempo certo, acontece no tempo certo, e somos agraciados por Deus, e somos abençoados por Deus, e somos envolvidos por Deus, por aguardar confiante na presença dEle. Eu aprendo, querido, também, no versículo 11, para encerrar. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Lembra? O povo clamou a Deus. Mas antes de Deus atender, enviou um profeta para quê? Para repreender a nação. Deus enviou um profeta dizendo: olha, eu é que vos fiz subir da onde? Do Egito. E vos tirei da casa da servidão, da casa de escravidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós. E vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, o que aconteceu? Contudo, não desses ouvido a minha voz. Esse era o motivo da opressão de Israel, porque parou de ouvir a voz de Deus. Parou, amado, de andar na presença de Deus. Deus ouviu o clamor, e aí Deus, ele prepara o momento e a situação para mudar o cativeiro de Israel. A Bíblia diz no versículo 11, amado, que na eira do lagar, os cereais ali eram limpos, eram debulhados e triturados. Esse local ficava exposto ao sol e ao vento. Entenda bem,
Amado, por isso era ideal se trabalhar com grãos. Já o lagar, ele era um grande tanque com paredes altas. Você vai entender daqui a pouco, tá? Apropriado do quê? Apropriado somente para espremer as uvas. No entanto, quem estava lá? Gideão. Gideão usava para malhar o trigo, né? E também isso exigia um sacrifício de muitas horas extras de trabalho. Gideão estava trabalhando arduamente. E quem foi visitar ele? O anjo do Senhor. Gideão estava onde? Malhando o trigo. Querido, entenda isso. Amado, a cada esforço, porém, ele se lembrava do passado glorioso de Israel. Gideão estava trabalhando e pensava no passado glorioso de Israel e das promessas de Deus. Estava ali malhando. Gideão foi ousado, sabe por quê? Porque, amado, ele não ficou impedido e com medo dos midianitas. Os midianitas devastavam, levavam a sua colheita por ter se exposto ao trabalho em seus grãos. Uma época em que os israelitas se escondiam em caverna por medo dos inimigos. Aonde Gideão estava? Estava malhando trigo. Não estava escondido em cavernas. Ele estava malhando o trigo. Por causa dessa coragem, amado, por causa dessa disposição, por causa dessa revolta, sua família não padeceu com fome durante 7 anos na opressão. Nós temos que ter coragem e ousadia. Quando os midianitas vierem contra a nossa vida, se somos fiéis a Deus e se temos conexão com Ele, pode ser o tempo que for de crise, de devastação, né? De opressão, amado, pode ser o tempo que for, mas se nós somos como Gideão, que não paramos de malhar o trigo em tempo de crise, Deus se agrada do nosso coração. Sabe por quê? Deus enviou o anjo na casa de quem? Na casa de Gideão, porque ele estava trabalhando, ele não estava na caverna escondido, ele não estava, amado, oprimido, ele estava confiante, pensando nas coisas gloriosas que Deus tinha feito. Estava ali malhando, mas confiante. Amado, isso aqui nos mostra o quê? Essa atitude intérpreta nos mostra que de tentar salvar o que nos resta, nós temos que ter confiança. Eu não estou errado, eu não vou pagar o preço pela vida de fulano. Israel pecou, mas eu não. Eu sou fiel a Deus. Ah, fulano pecou. Ah, se fulano pecou, eu sou culpado. Não, eu não sou. Gideão não tinha culpa por Israel. Ele não preparou caverna para se esconder. Ele preparou o campo para trabalhar. Preparou o campo para malhar o trigo e para pisar, né, no lagar das uvas. Ele estava ali. O povo vinha, saqueava, mas ele estava ali. Durante 7 anos ele estava alimentando a sua família, porque ele não correu do problema. E Deus se agradou, sabe do quê? Com o coração e com a fé inteligente a qual Gideão tinha. Gideão, amado, estava ali, ele estava diante de Deus e Deus escolheu ele para quê? Para ser o libertador de Israel. Não corra. Se você é fiel e ouve a voz de Deus, não corra, porque Deus quer te escolher para uma grande obra. Deus quer te escolher para uma grande ação dele, para que o seu nome seja registrado e marcado na história, como Gideão foi marcado nesse texto, como Gideão foi marcado nas Escrituras Sagradas, porque ele tinha confiança, ele tinha uma vida com Deus, ele não se escondeu. Amado, nós devemos confiar em Deus. Deus estava oprimindo Israel pelo pecado, mas tinha alguém ali que tinha uma confiança plena em Deus. Por que Deus enviou o anjo? Porque conhecia Gideão por dentro e por fora. Eu te faço uma pergunta e deixo no ar. Deus se conhece você por dentro e por fora? Deus conhece você no emprego? Deus conhece você na rua?
Deus conhece as suas atitudes, Deus conhece o que você está praticando que não favorece Ele, porque Gideão aqui, Deus escolheu, porque ele estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Deus, Ele conta contigo para uma grande obra, mas depende da sua escolha, da sua vontade. Estamos vendo dias difíceis, amargos e complicados, que muitas pessoas não querem mais buscar o abençoador, querem viver somente a bênção do Senhor. Estão orando pela bênção, mas não estão orando pelo céu. Estão orando para ser abençoado com isso e com aquilo, mas não estão se preparando para entrar no céu, não estão se preparando para a volta de Jesus, não estão se preparando para o arrebatamento, não estão, amado, com a sua lamparina transbordando, estão com a sua lamparina abaixo do nível, e querem viver a bênção de Deus, e querem viver a plenitude de Deus. Amado, a lamparina vazia jamais será, amado, abençoado por Ele. Por isso nós temos que ter uma vida no altar com Deus. Ah, pastor, está muito difícil para mim. Hoje está mais fácil, viu? Temos tudo para fazer algo espetacular para Deus, mas colocamos princípios e obstáculos, isso aqui e aquilo lá, inventamos um monte de situação. Mas, querido, vai chegar um dia que as pessoas vão bater na porta e vão dizer: Senhor, deixa eu entrar. Deixa eu entrar, Senhor. Eu fui na tua casa, eu te adorei, eu orei, eu operei isso, operei aquilo. O que adianta ir? O que adianta, amado? O que adianta fazer, mas se não ter Ele dentro do coração? Amado, ter a Jesus Cristo é a melhor coisa de toda a face da terra. Então faça o possível, primeiramente, para entrar no céu. Arrependa-se hoje, volte para o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Porque a Bíblia diz, amado, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que buscam o Pai, o quê? De corpo e alma e espírito, que adora o Pai em espírito e em verdade. Essa é a igreja que Deus vai vir buscar? Você está mais almejando o milagre ou a volta dele? Estou mais almejando a volta dele. Aleluia! Quem aqui é Gideão, diga glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar.